937227740 e nossas redes sociais, @LG Moto Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Juntos comigo, o timaço de Carlos Batista, até o meio-dia só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Sócios do Guarani dão aval para a SAF e próxima reunião vai votar mudança no estatuto. Na primeira reunião realizada na noite de ontem, sócios receberam informações sobre como essa transição seria realizada e houve um consenso entre os conselheiros para a mudança no estatuto. Gabriel Bispo não entra em acordo com o Guarani e acerta com o Botafogo de Ribeirão. O Departamento de Futebol da Ponte mapeia mercado em busca de novos zagueiros. Simon, que disputou a última Série B pelo CRB, tem condições e negociações avançadas com a Ponte. Sem renovação com Emerson Santos e Iago Dias, Macaca chega a 14 jogadores de saída após o rebaixamento à Série C. Botafogo e Pachuca se enfrentam daqui a pouco, às 14h, pelo Derby das Américas, na Copa Intercontinental. Vencedor do confronto avança à semifinal, onde enfrentará o Al-Ahly do Egito. Roger Guedes é o primeiro alvo da nova diretoria do Flamengo para o ano que vem. O clube já tem conversas em andamento para repatriar o atacante, que está no Al Rayyan do Catar. Grêmio negocia com Felipão para ser coordenador de futebol. Função do ex-treinador deverá ser semelhante à exercida no Atlético Paranaense quando o Felipão trabalhou em 2023. Rádio Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Atenção, oferta na área, vai que é sua, vai que é sua, vai que é sua! Produtos de jardinagem Steel com descontos e condições especiais. Vai perder essa? Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Show de jardinagem Steel, ofertas e produtos campeões pra você! Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar o Botafogo, que entra em campo logo mais às 4h no horário de Brasília, para enfrentar o Pachuca do México em busca de uma vaga na semifinal da Copa Intercontinental, que está sendo disputada em Doha, no Catar. Portanto, o Botafogo joga contra o Pachuca. Se avançar, pega o Al Ahly do Egito. A grande final já tem o Real Madrid como representante. Destacando agora a Liga dos Campeões da Europa, alguns resultados de destaque ontem, como a vitória do Liverpool sobre o Girona pelo placar de 1-0. O Liverpool é o único time com 100% de aproveitamento. Quem venceu ontem foi o Bayer Leverkusen da Alemanha, que derrotou a Internazionale da Itália pelo placar de 1-0. O Real Madrid, que venceu a Atalanta pelo placar de 3-2. Tivemos ainda a goleada do Bayern de Munique fora de casa diante do Shakhtar Donetsk e a vitória do PSG sobre o Red Bull Salzburg. Os jogos válidos pela sexta rodada, lembrando que são 8 no total, sendo que os 8 primeiros se classificam diretamente para as oitavas de final da competição. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Tem muita gente perguntando sobre o jogo de hoje, né, do Botafogo. Já eu respondo o que eu acho desse torneio intercontinental. Enfim, vamos atender os nossos ouvintes aqui. Pedro Pincinato, que hoje está na mesa do som. Gostaria de parabenizar a sua observação no programa Os Donos da Bola de ontem. Você foi simplesmente cirúrgico. Será que o G joga a Série C? Com isso posto, acho que a Ponte Preta deve diminuir o prejuízo e negociar o jogador. O que você acha? Isso é uma coisa, Lê, muito do clube. Eu não tenho convicção que ele vai jogar a Série C. Depois de tudo que aconteceu... E eu não sei se eu desejo isso para a Ponte, porque o cara tem que estar afim. Então ele vai passar por uma cirurgia, a gente não sabe, apesar do avanço da medicina, como estará o Gé pós-cirurgia. Então é um grande ponto de interrogação. Nada contra o atleta, tá, gente? Até acho que ele é um bom jogador, mas não é um jogador indispensável, na minha modesta opinião. Tá bom, Ale? E obrigado pelas palavras. Na minha concepção, Neymar já é considerado um ex-jogador. Valdemar Caccelli. Ele está em declínio grande na carreira, desde a saída dele do Paris Saint-Germain. O que vejo o Guarani está no caminho certo, buscando a SAF, porque as presidências anteriores só mergulharam o Bugre em dívidas. Fracasso total. Paulo Paiva. Olha, toda vez que eu sou arguído, toda vez que eu sou provocado a tocar nesse assunto, eu sou até repetitivo, mas eu tenho um ponto de vista muito sólido
em relação à SAF. Não é toda a SAF que transforma o clube positivamente. Então precisa o clube tomar muito cuidado com o modelo de negócio proposto. Porque uma vez vendido o time, 90%, esse é o máximo percentual que pode ser negociado, você não tem mais nenhuma ingerência. A torcida pode fazer o que ela quiser, que o clube tem um dono. E o dono é que manda, é ele que paga a conta, ele que lucra e que tem o prejuízo. O clube é dele. E se ele quiser, por exemplo, né, como fez o Ronaldo Fenômeno, compra o Cruzeiro e depois revende, também pode. Então, uma vez SAF, você vai ter que se acostumar, né, com uma possibilidade de venda sequente do clube. Por exemplo, a empresa foi lá, comprou, não é? Também depende do negócio e da amarração do contrato, tá? Mas vamos trabalhar na situação como foi feito o negócio com o Ronaldo, Cruzeiro falido, aquela coisa toda, sem dinheiro, aí o Cruzeiro fez qualquer negócio. Muito bem. O Ronaldo viu o tamanho do bicho, né? O tamanho do problema, e tratou de repassar rapidamente. Alguns dizem, inclusive, que ele foi uma espécie de, no bom sentido, laranja do dono do supermercado. Foi lá, comprou, deu uma arrumada, pá, e aí viu o tamanho do problema. Então apareceu uma empresa, foi ver e verificar as situações do clube para depois arrumar como fazer e para quem vender. Ou essa coisa poderia estar toda absolutamente amarrada. Não dá para saber. E outra coisa que eu não tenho ciência, não tenho essa competência. Quanto custa o Guarani? Quanto custa? Qual o valor de mercado que a marca Guarani vale? Eu não tenho essa informação. E poucas pessoas sabem responder essa pergunta. Tenho certeza disso. Então, o mais importante é que o torcedor, o conselho, a diretoria saiba, né, que SAF não é um oásis. SAF pode ser positiva, como pode ser negativa. Veja o que está acontecendo no Coritiba e o que aconteceu esse ano e o que aconteceu principalmente no Vasco. Botafogo de Ribeirão. Então o Botafogo de Ribeirão foi mais ou menos assim, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Vendeu uma parte, sei lá, 50% do clube, né? O clube ficou com, sei lá, 49% e o novo dono da SAF do Botafogo comprou 51%, né? Aí passou um tempo, pagaram as dívidas, mas depois, na sequência, contraíram outras dívidas. O que aconteceu? Aí vai a SAF e compra mais um pedaço, porque o clube que vendeu para a SAF não tem condição de dividir a conta dos prejuízos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, eu não iludo o torcedor, não. Transforme SAF que vai resolver tudo. Não é bem assim, não. Cuidado. CH, Caio Dantas é só blá, blá, blá. Só apareceu no começo, no fim, quando precisávamos dele mesmo. Patavina. O time tava mal, né? Não todo. CH, se não me engano, a cirurgia do G é a mesma do Ramon Carvalho e vimos como o Ramon voltou, Tandy Negrão. Não tem essa informação, Tandy. Gostaria de te ajudar. Bom dia, não sou a favor da SAF, mas pior que está não fica. Se for assim, oficialmente voltaremos a estar na elite, infelizmente. Oliveira, não dá para saber. É uma aposta pura. Os sócios do Guarani que têm o juízo por essa coisa de SAF está parecendo a armação de quem comprou o estádio, Edson Lencioni. Não dá para afirmar isso. Eu não tenho essa informação. Isso são suas as palavras. Mas eu não tenho essa informação. Vou falar do meu time, pois acho que os dois de Campinas estão atrasados. Vem aí as festas de final de ano e o Paulistão começa dia 15. Não é só contratar e juntar jogadores, leva muito tempo para entrosar as peças. Então acho que um grande risco é essa lentidão da ponte, pois acho que todas as posições precisam de jogadores. Paulo Kikuchi, tá atrasado os dois times, né? E no caso do Guarani, essa pressa, essa coisa no afogadilho, a prova SAF, acompanhem o dia a dia da repercussão e o pós-venda da SAF da Portuguesa.
Foram lá, colocaram um monte de PowerPoint, um mundo maravilhoso. Concretamente, até agora, pouca coisa foi feita. E também entendo que não é tão simples assim. Não é encostar na porta do clube um caminhão de dinheiro e começar, né, a gastar e a resolver todos os problemas. A coisa é muito complicada. Mesmo porque uma coisa o torcedor tem que entender. Quem compra quer ter lucro, não quer ter prejuízo. Não existe diletantismo. Quem comprar, caso compre o Guarani, não é um torcedor diretamente, pode até ser, não é? Mas não é um torcedor do clube, é um investidor. E o investidor não faz negócio para perder, faz para ganhar. Agora isso precisa entrosar com o clube, porque o clube tem uma expectativa, o investidor tem outra. O clube quer título, o clube quer voltar para a Série A, quer ser vencedor. Nem às vezes, ou na maioria das vezes, as duas coisas não combinam. Conquista, dentro do campo as coisas vão bem, com lucratividade. Esse é o perigo. Beleza. 11h43 em Campinas. É hora do Bugre na Band. Vamos acionar Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Ontem foi uma noite importante, foi realizada a reunião convocada pelo Conselho Deliberativo para tratar sobre a questão da SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol, que é uma tendência, tem se tornado uma tendência principalmente no futebol brasileiro. E, inicialmente, os sócios do Bugre deram um aval para que as conversações sobre esse assunto sejam retomadas ou sejam continuadas. Agora, uma nova reunião deverá ser convocada para que, efetivamente, o estatuto seja modificado. Aos sócios ontem foram dadas informações sobre como essa transação seria realizada e houve um consenso entre os conselheiros para que o estatuto seja modificado. Com relação ao departamento de futebol, o Gabriel Bispo já não está mais no Guarani. Não houve acordo com ele que foi um dos jogadores importantes, né, de marcação ali no meio-campo bugrino. Ele encaminhou seu acerto, vai defender o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima temporada. CH. E tem gente mandando mensagem aqui, deixa eu ver quem que mandou, querendo apostar comigo que o Roberto Graziano vai comprar a SAF do Guarani. Só se ele vender o São Bernardo. Na lei que rege as SAFs no Brasil, um investidor não pode ter dois clubes. Não sei, me parece que está à venda a SAF do São Bernardo. Eu não sei se foi vendido ainda, se foi sacramentado. Mas com duas SAFs o Graziano não pode ficar. Ou ele fica com o São Bernardo ou fica com o Guarani. Os dois ele não pode ter. Isso que a lei diz. Agora, você está afirmando aqui, Leandro, que vem aí a SAF do Roberto Graziano, não sei. Seria muito interessante, né? Porque ele já é dono do patrimônio, já unia o útil ao agradável. Sei lá. Não é? É uma... E muita gente coloca aqui, né, Laércio, como a salvação da lavoura para os dois times. Vou repetir. Depende do negócio. Vou falar lá do meu time, lá do Paulista de Jundiaí. Foi feita a SAF, tá na documentação. O time está sendo montado para a Série A4 lá. Mas até agora, movimento forte não aconteceu nenhum. Já passou 45 dias da sacramentação. Vamos ver como é que vai acontecer, como é que as coisas vão andar lá pelos lados do Paulista a partir de janeiro. O campeonato começa em janeiro e dura 3-4 meses só. Depois não tem mais calendário. Termina a Série A4, não tem o que jogar. Só se jogar a Copa Paulista, que eu não tenho ainda essa informação se o Paulista estará. Então é uma coisa muito lenta, a coisa é muito gradativa. Eu tenho certeza que qualquer investidor vai fazer com planejamento o seu investimento. Investimento e pagamento de dívidas. Porque isso está tudo no contexto. Então, a gente tem que esperar, né? Eu não afirmo, em hipótese nenhuma, que SAF é a solução para todos os problemas no futebol. Chegando para comentar o Guarani. Espaço aberto para Gleger Zorzin. Fala, Gleger. CH, um abraço para você aí. Bom dia. Bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. Falar sobre o Guarani, né, CH, que está aí discutindo a questão da SAF. Mas eu acho que
a coisa imediata e a melhor coisa a ser feita nesse momento é focar no futebol, é focar nas contratações, é focar no anúncio de jogadores de qualidade, é focar no planejamento para 2025. Então, assim, tomara que a diretoria, juntamente com a nova comissão técnica, já estejam trabalhando forte para a montagem desse elenco, para que o Guarani possa ter um time forte no Campeonato Paulista, para que o Guarani possa ter um time competitivo na Série C, para pelo menos tentar e buscar o acesso de volta à Série B. Acho que o maior compromisso, né, e assim, objetivo, digamos assim, é o retorno à Série B. Não dá para o Guarani fazer como fez lá no passado, muito próximo, né? Ficar aí algumas temporadas frequentando o Campeonato Brasileiro da Série C. É muito difícil, isso é muito complicado. A gente viu que o Guarani, inclusive, foi parar na Série A2, né? Justamente por má administrações, né? E que acabaram ocasionando no descenso do Guarani, tanto no Brasileiro quanto no Paulista. Então, a minha expectativa é de que o Guarani tenha um Campeonato Paulista tranquilo e, sem dúvida nenhuma, conquiste novamente o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Essa, para mim, é a meta que tem que ser estabelecida e um planejamento feito, né, com muita qualidade, com muita competência, para que o Guarani consiga esses objetivos. Agora, até o momento, para mim, né, já anunciou o treinador. É claro que ainda tem jogadores, por exemplo, que tem contrato, que tem que esperar o término do contrato para serem anunciados. Tem muito isso no futebol agora. O Guarani, para mim, está um pouco atrasado. Precisa começar aí a apresentar algumas peças, alguns reforços, para que na pré-temporada, que deve se iniciar aí no finalzinho do mês, o Guarani esteja com pelo menos 80% do elenco já pronto. Legal, Gleger, pelas suas informações, considerações, obrigado. Bom, tem muita gente falando bastante coisa aqui, eu não consigo atender todo mundo, eu agradeço a mensagem de todos. Vamos aguardar, né? O pessoal está trabalhando a toque de caixa para aprovar essa SAF aí. Eu não sei nem quem é o grupo que está interessado. Me parece que existe um grupo, mas a gente não conhece ainda. Deve ser divulgado. Vamos aguardar, como diria aquele. 11h50 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos acionar Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. A Macaca, que no ano que vem tem disputa do Campeonato Paulista Série A1, Copa do Brasil, Série C do Campeonato Brasileiro, e por isso mapeia o mercado em busca de novos reforços, né? Até aqui já são 4 jogadores confirmados, todos eles para o setor defensivo do time. E mais um pode pintar. Trata-se do Simon, zagueiro que disputou a última Série C do Campeonato Brasileiro pelo CRB, já está com as negociações bem avançadas com a Ponte Preta para a próxima temporada. Enquanto os jogadores estão chegando, outros estão se despedindo, né? O Emerson Santos e o Iago Dias. Havia possibilidade até da renovação contratual do volante e do atacante, mas as conversas acabaram não avançando, eles deixam a Ponte Preta e com isso o número de jogadores de saída do Majestoso são 14, após a confirmação do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Muito bem, tem gente aqui afirmando que é o Alexandre, que a Diadora está deixando a Ponte. Eu não sei se eu lamento, se eu comemoro, não sei se o negócio foi bom para a Ponte. Eu não encaro isso como um problema. Ela não quer a Diadora, porque talvez não interesse. Eu estou colocando no condicional porque eu não tenho informação concreta, tá? Ela não tem, a Diadora não tem interesse na Série C do Campeonato Brasileiro. A visibilidade é muito menor e talvez não interesse. Simples, isso faz parte do negócio. Não dá para considerar, Alexandre, isso, pelo menos na minha opinião, como problema. Se a Ponte não encontrar nenhum fornecedor de material esportivo, ela vai produzir o próprio material como ela fez em alguns anos aí. Fique tranquilo, não é?
Bom dia, o aplicativo da Rádio Bandeirantes não está funcionando. Leandro, eu já informei o departamento técnico e a informação é que está funcionando. Tente desinstalar e instalar novamente, que pode ser problema no seu celular, tá bom? Eu não estou afirmando, eu estou dando uma ideia, uma sugestão para você, tá bom? Chegando Gleger Zorzinho agora para falar um pouco da Ponte Preta. Fala, Gleger. A Ponte que começa fortalecendo o sistema defensivo, né, com algumas contratações, alguns nomes já praticamente definidos, né, CH, e agora começa, né, a parte difícil, né, das contratações, que é do meio para frente. Aí contratar um meia, né, contratar atacantes, a Ponte que vai precisar ir ao mercado, né? Iago Dias parece que não fica mais, né? Iago Dias está de saída. O Gabriel Novaes de saída, o Gé machucado e está fora do Campeonato Paulista já de começo. Então, assim, a Ponte precisa se organizar para essas contratações de meio, de campo, de atacantes, para que possa fortalecer, reforçar esse sistema que teve muito problema, né, com a ausência do Gé. Você vê como é que fica a dependência de apenas um jogador que é formado uma plataforma, formado um esquema tático para jogar em função desse jogador, e aí você vem a contusão desse atleta e as coisas não acontecem mais. Então isso, tomara que não aconteça isso. E a expectativa é de que a Ponte possa ir ao mercado para, como tem feito, né? E para mim, os nomes anunciados, as contratações anunciadas, sem dúvida nenhuma, são bons nomes. Para mim, reforça o time. Por exemplo, de 24, vem em alguns setores um pouco mais forte, então isso é importante, né? O retorno do Arthur, um lateral esquerdo que para mim é bom jogador, né? O Arthur, que inclusive, não sei se você se lembra, CH, jogou de zagueiro ali uma boa parte da Série A2, né? E lembro naquela campanha de acesso, de título da Ponte, o Arthur em alguns momentos fazia ali uma espécie de zagueiro, terceiro zagueiro, junto com o Hélio dos Anjos, era o treinador, né? E foi muito bem o Arthur, que é um bom lateral esquerdo. Então, tomara que a Macaca continue nessa mesma linha de contratações que, para mim, né, e acredito eu, para a grande maioria dos torcedores, tem agradado, viu, CH? Legal, obrigado, Gleger, pelas suas informações. E para fechar o programa aqui, pelo menos por hora, eu acho que o Botafogo avança. O Pachuca tá lusco-fusco no Campeonato Mexicano. Não tem um super time, o Botafogo está num grande momento, e se eu fosse apostar, né, resumidamente aqui, poderia falar um pouco mais do jogo, do Botafogo. Se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostaria na vitória do Botafogo hoje, daqui a pouquinho, 14 horas, pelo torneio Intercontinental. 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, pro outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse loja.steel.com.br e aproveite, amigo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo do Botafogo contra o Pachuca. Daqui a pouquinho, às 14 horas no horário de Brasília, em Doha, no Catar, valendo vaga na semifinal da competição. O vencedor deste confronto pega o Al Hilal do Egito no próximo sábado, dia 14. Lembrando que o Real Madrid aguarda a definição do outro semifinalista ou finalista. A decisão está marcada para o dia 18. O provável Botafogo daqui a pouquinho em campo com John, Mateu Ponte, Adrielson, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, a equipe do técnico Arthur Jorge. Já o time mexicano do Pachuca, do Guillermo Almada, com Carlos Moreno no gol, Barreto, Sanches, Cabral e Gonzalez, Pedro Pedraça, Montiel, Gonzalez e Idrissi, Nelson de Ossa e Salomão Rondon. É este o time do Pachuca, provável para entrar em campo daqui a pouquinho. 14 horas, quartas de final do Mundial Interclubes, torneio Copa Interclubes em Doha, no Catar. Tem Botafogo e Pachuca. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo.